Sociedade é um grupo de pessoas ou seres onde, querendo ou não, se influencia muito aqueles que vivem dentro deles, o pensamento deles e como eles estão envolvidos com os outros e com si mesmos. E para os imortais, isso não é diferente. Existem várias versões delas devido às várias circunstâncias, várias espécies. Hoje vamos explorar as fascinantes dinâmicas das sociedades em Anjos da Noite, suas origens, evoluções e as batalhas que definiram seus destinos, desde os primórdios brutais dos lobisomens até as estratégias refinadas dos vampiros modernos. Cada grupo imortal tem a sua própria história, marcada por conquistas, conflitos e adaptações ao longo do tempo. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos nas trincheiras deste mundo, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem um like, comentário e compartilhassem. Para quem puder se tornar membro, como essas pessoas aparecendo na tela, agradeceria demais. Para quem não puder, tá tudo certo, ainda tem as doações diretas. Aqueles que ainda não forem inscritos, peçam a inscrição e que venham até o final para entender tudo sobre este assunto. Um povo não é uma pessoa, mas seus líderes são seus representantes. Um dos conceitos que serão tanto fortes neste vídeo aqui é que eu falarei sobre as espécies de imortais como um todo. Neste caso, podemos sim ter coisas isoladas de seres que não seriam condizentes com o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo que muitos deles, assim como acontece com os seres humanos, acabamos por seguirmos líderes, principalmente dentro do tipo de sociedade que eles se encontram. Logo, este vídeo é mais sobre as sociedades e suas intenções e ir um tanto a fundo em suas falhas e acertos em Anjos da Noite, e não analisar tantos personagens. Para isso eu já tenho vários vídeos e acho que vale a pena ver eles. Os primeiros lobisomens, sob o comando de William. Ainda que pareça muito assustador, a primeira grande sociedade de imortais foi a de William, como o primeiro lobisomem e sua horda, pois os três imortais juntos funcionariam muito mais como uma família do que ter um grande impacto social. E infelizmente podemos chamar eles de sociedade apenas no meio mais abrangente possível. William e seus lobisomens tinham pouca para nenhuma mentalidade, que apenas tinham como objetivo de se alimentar e reproduzir, o que poderia gerar um grande caos. Ao mesmo tempo que eles são uma das mais importantes, já que é devido a eles que Marcos resolve os enfrentar e começar os vampiros. E é muito interessante de se pensar que das mais primitivas da sociedade, que todo o resto precisou ser feito. Os antigos vampiros. Para combater um monstro é necessário outro monstro, já dizia Winston Churchill. Marcos, quando vê a situação do irmão, ele tenta agir como o maior poder possível. Ele deixa-se infectar por um morcego e assim se transforma no primeiro dos vampiros. Só que sozinho ele não chegaria a lugar nenhum. Por isso, transformaria Victor e Amelia. E esses três juntos conseguem organizar os vampiros, unindo os recursos financeiros, militares e de territórios. Conseguem uma grande organização que duraria centenas de anos. O que ninguém esperava é que este conflito duraria tanto tempo assim. E com isso, os três se distanciam, e logo depois da captura de William, o ressentimento de Marcos pelo acontecido com o irmão foi a gota final. Estes poderiam ser os mais fortes de todos se continuassem juntos, poderiam ser praticamente indestrutíveis. A ruptura e a amargura os separou. O grande objetivo dos vampiros originais foi cumprido, e agora eles queriam se manter no poder. Depois da captura de William, a sociedade dos vampiros depois disso mudou muito, com a The Chain implementada, onde o ancião governava durante 100 anos e depois dormiria por 200. Isso mudou muita coisa, pois eles precisam ganhar influência e poder e deixar as coisas acontecendo como querem, enquanto ordenam vampiros para continuarem os seus planos. A única coisa que os vampiros queriam neste tempo era aumentar os números enquanto combatiam os restantes das hordas de William, já que já não eram tão grandes ameaças. Afinal, o seu grande líder estava preso e não conseguiam se organizar de forma inteligente. Nesta época, os vampiros poderiam ainda continuar a existir. Como estavam distantes de sua grandeza inicial, os problemas começavam a acontecer. Filhos sendo rebeldes, outros vampiros ficando muito gananciosos e, principalmente, deixar que o maior inimigo deles se criasse debaixo do nariz deles.
o Exército de Lucian. Essa é a sociedade que menos temos informações de todas. Sabemos que foi formado depois que Lucian e Raze, com outros Lycans, conseguiram infligir uma grande derrota nos vampiros, a maior já registrada naquela época, e começaram uma rebelião. Pelo que se pode perceber, este foi um conflito aberto, onde podemos imaginar algo como uma guerra medieval. O quanto eles se demonstraram para os mortais ou a quantidade de pessoas envolvidas não é possível de se saber. O problema é que isso, para mim, e pelo visto para o Lucian, se tornou insustentável. Os vampiros, quando começaram este combate, já tinham centenas de anos de vantagem. O que ele conseguiu foi um golpe de sorte. Foi quando ele consegue um acordo com um vampiro chamado de Craven para fingir a sua morte. Então começa o projeto híbrido. De todas as interações dos lobisomens, acredito que esta tenha sido a maior, ao mesmo tempo que a menos teve chance de vitória, tanto por números quanto estrutura e tudo mais que se precisa para derrubar os seus inimigos. Ainda que separados, a base era muito forte. Tempos modernos. Vampiros. Uma sociedade antiga e de seres que poderiam viver para todo o sempre, tem grandes problemas para realmente mudar. Eles se adaptaram com o novo mundo. Os seus mercadores, agora treinados com armamentos modernos, táticas e tecnologia, controlam grandes empresas que podem até mesmo fazer o sangue falso, mas o meio interno deles continua exatamente o mesmo, ao mesmo tempo que estava maior do que nunca. Os Coven são extensos e passam até mesmo para o outro lado do oceano. Pelos maiores temores de Victor, os vampiros se tornaram figuras decadentes, com muitos acomodados e poucos guerreiros, uma evolução das novas sociedades, muito difíceis de serem aceitas por alguns antigos. Os Lycans modernos. Estes nem estavam do outro lado do ringue, e sim debaixo dele, escondido de tudo e de todos. Temos os Lycans modernos, ainda que sendo controlados por Lucian, e para a visão dos vampiros, seria Raze quem estaria no comando. Eles ficaram todo este tempo organizados como grupos muito pequenos, onde tentavam sobreviver da melhor forma possível. Novamente, foram esmagados por todo o poder estrutural dos vampiros e estavam à beira da extinção, mas eles estavam em busca de algo maior. Toda essa sociedade estava em busca de fazer um híbrido, de uma forma que eles foram muito bem sucedidos, apesar de tudo. Só que com isso, eles trazem o fim não apenas dos vampiros, mas também de todas as outras sociedades dos imortais. O Purgo Geral. Pela destruição do primeiro imortal que ajudava a limpar tudo, os três anciões antigos e Lucian, os imortais ficaram sem as suas cabeças, e por isso eles começaram a cometer erros, e foi uma questão de tempo para os humanos descobrirem a existência deles, e um tempo ainda menor para se armarem com suas fraquezas e diminuírem os números deles de forma radical. Assim nascem os novos tempos. Os novos vampiros. Os vampiros normalmente se dividiam em covens. Estes são territórios controlados por eles, onde tiram todos os seus recursos necessários, e esses tinham governantes locais que respondiam aos regentes, ao conselho e ao ancião. E ainda que sem boa parte dessa estrutura, eles conseguiram sobreviver. Os Covens conseguem se organizar e sobrevivem da melhor forma possível, ainda que tenham se isolado bastante para isso. Tempos depois, eles começam novamente com uma união dos Covens, que seriam governados pelo Conselho de Elite, que funcionava, pelo que eu entendo, como estados quase que independentes. Obviamente que isso ainda tendo que lutar contra os Lycans. Os novos Lycans. Enquanto o purgo acontecia, um Lycan chamado de Jacob fez uma jogada de gênio. Ele se infiltrou na sociedade dos humanos como um cientista que trabalharia para o governo analisando material genético para informar se testes eram de imortais ou não. Ele consegue pela primeira vez integrar totalmente os Lycans à sociedade dos humanos e ainda mais tirar grande proveito da situação como um todo. Afinal, ele ainda estaria usando o material genético de Eve, a filha de Michael e Selene, para melhorar o seu filho Quentin, em um ser que para mim seria o mais forte de todos os Lycans. Este grupo é com certeza o mais bem organizado e coloca em pauta que os Lycans, assim como os vampiros, são capazes de serem muito estratégicos e que precisavam apenas de mais chance. Só que pelo visto, força bruta é realmente o forte deles.
Marius. O último grande líder dos Lycans é Marius, que reforma os Lycans e aposta em força bruta para conseguir seus objetivos. Ele também usa do material de um híbrido para conseguir uma forma melhorada, mas, pelo que me parece, mais fraca do que o Quint. Ainda assim, ele é um grande líder para os lobos, conseguindo um grande número deles, ao mesmo tempo que os organizando como um grande império, dando território para governantes e os deixando quase que autônomos, enquanto os chamava para a guerra. Ele tem um controle muito maior sobre a sua raiva, algo apenas visto nos grandes. Se Lucian fez um ataque quase decisivo e William demonstrou toda a sua ferocidade, creio que Marius chegou mais perto de conseguir eliminar o coração dos vampiros, ganhando a guerra com o tempo, só que os novos anciões os detiveram. Os novos anciões. Selene, David e Lina se juntam com um conselho de elite e os vampiros do norte no combate contra as forças de Marius. Assim, eles formam os novos anciões. Selene por ser a mais pura e a mais forte de todos os vampiros. David por ser o filho direto de Ymillia e tendo muitos covens sendo fiéis a eles. E, finalmente, Lina por ter acesso aos vampiros do norte e um novo meio de evolução. Juntos, eles seriam um futuro para os vampiros. Sabemos que eles tentariam ter mais covens e restabelecer a força antiga e, quem sabe, um novo ciclo com os híbridos. Mas, infelizmente, e esta é uma coisa muito triste, pois os híbridos nunca têm uma real sociedade, contando apenas com 4 total no mundo. As sociedades em Anjos da Noite refletem a complexidade e a evolução das dinâmicas de poder, adaptação e sobrevivência ao longo dos séculos. Cada uma delas, dos lobisomens primitivos às estruturas políticas e tecnológicas modernas dos vampiros e Lycans, nos mostra como uma luta pela sobrevivência e o desejo de poder moldam seus destinos. Mesmo diante de eras de conflitos e traições, essas comunidades revelam uma capacidade surpreendente de reorganização e resiliência, seja por meio de líderes visionários, alianças inesperadas ou estratégias inovadoras. Por fim, o universo de Anjos da Noite nos ensina que, embora a imortalidade possa conceder tempo infinito, ela também carrega o peso de constantes disputas e desafios. Cabe aos novos anciões e às gerações futuras decidir o que será da sociedade dos imortais. Continuidade, renovação ou destruição. Afinal, o que define uma espécie não apenas a sua força, mas a sua capacidade de coexistir e evoluir. É isso aí então, pessoal. Para quem chegou até aqui, muito obrigado. Não se esqueçam de deixar aquele like, comentário, se inscrever no canal. Para quem já for inscrito aí, por favor, aí, se puder se tornar membro do canal para ajudar, para não ficar com a grande preocupação. Teve aí o caso aí de alguns vídeos com uma monetização não ativada, por causa das coisas loucas do YouTube. Então, R$2 por mês ajuda o canal, melhora aí a quantidade e a qualidade dos conteúdos, pois vai ajudando aí o canal aí para um caminho mais profissional, tá bom? Então, muito obrigado aí, agradeço a todo mundo, vejo todo mundo então aí na próxima.